Poucos filmes usaram a trilha sonora de forma tão brilhante quanto Desejo de Reparação, e por isso eu escolhi esse filme como a dica da Amazon de hoje. Para quem não conhece o canal ainda, esse é mais um vídeo naquele formato de dicas de filmes que estão em algum serviço de streaming. Eu fiz até agora com filmes que estão na Amazon e filmes que estão na Netflix, e eu geralmente, com esse tipo de crítica, eu analiso pontos específicos apenas de um filme e não um filme completo. Então é um pouco diferente das críticas que eu faço dos lançamentos do cinema. E bom, se eu perguntar para você qual é a coisa que você mais se preocupa em um filme, qual é a coisa que você mais percebe, que você mais dá atenção em um filme, muita gente vai falar a história, o roteiro, outras a fotografia, a atuação, e algumas até falem do cenário, do design de produção, do figurino, da montagem, mas dificilmente alguém vai responder o som. Porque o som, apesar de muito importante no cinema, é o mais difícil da gente prestar atenção, é o mais difícil da gente perceber, e apesar de o cinema ser uma arte audiovisual, a gente geralmente presta muito mais atenção no visual do que na parte do áudio. E eu quero tentar mudar um pouco isso, porque Desejo de Reparação é um filme se você prestar atenção na parte sonora, e é outro muito inferior se você não der atenção para essa área tão importante do cinema. O filme é dirigido pelo Joey Wright, que é o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, de O Destino de uma Nação. Ele faz bastante filme de época, muitas vezes ele acerta, e quando ele acerta ele é muito bom, mas ele erra bastante também. E o longa é protagonizado pela Keira Knightley, o James McAvoy e a Saoirse Ronan, na primeira indicação dela ao Oscar, ela que já tem 4 com apenas 25 anos. E Desejo de Reparação é sem dúvida uma bela história, com um belo roteiro, com belos personagens, com excelentes atuações, um belo design de produção, uma fotografia maravilhosa, destaque para aquele belo plano sequência na Batalha de Dunkerque, que ficou bem marcante. Mas o que mais me chama a atenção é mesmo a parte sonora, sobretudo a trilha sonora e a mixagem de som, ou seja, como o filme ele junta todos os sons que ele tem. E para falar dessa parte sonora eu quero usar algumas cenas do filme aqui no vídeo, então eu vou torcer pro YouTube não derrubar o meu vídeo, porque é muito difícil usar sons de terceiro aqui no YouTube. A gente sabe que os direitos autorais pegam muito nesse sentido. Para eu fazer esse vídeo eu vou precisar dar alguns spoilers sobre a trama até, então quem ainda não assistiu o filme, eu espero que vocês possam assistir e depois venham assistir o meu vídeo. Então só uma sinopse rápida, aqui a gente tem a garota que é a Brianne, interpretada pela Saoirse Ronan, que acusa o Rob de ter estuprado a prima dela, mesmo sem ela ter visto direito, mesmo sem ela ter provas daquilo. Depois a gente descobre que ela era apaixonada na época pelo Rob, mesmo o Rob sendo um garoto mais velho e tendo algum tipo de relação com a irmã dela. E no final de tudo a gente descobre que é a própria Brianne que tá contando essa história do filme pra gente. O que gera até uma certa rima temática, porque o filme abre justamente com ela sentada escrevendo em uma máquina de escrever. Mas o filme ele não só diferencia o que tá acontecendo realmente, o que está se passando na cabeça da Brianne, com o que a gente tá vendo em tela, mas também com a trilha sonora. Então a gente vai ver várias cenas com uma frequência 2 em 1, ou seja, a cena 2 vezes e aqui por 2 pontos de vista diferentes, o ponto de vista de quem estava naquela cena e o ponto de vista da Brianne que está vendo aquela cena de longe, vendo apenas parte daquela cena, vendo aquela cena de uma forma meio enviesada. E o outro recurso que a gente vai ter aqui é quando a gente está entrando na mente da Brianne ou coisas que são apenas os pensamentos da Brianne, vai começar uma trilha sonora que remete a uma máquina de escrever. Então sempre que tem essa trilha sonora é quando a Brianne está em tela, e sempre quando tem essa trilha sonora é quando está passando alguma coisa que está na cabeça dela e que não necessariamente aconteceu daquela forma. Então, por exemplo, na cena que ela fala que viu que foi o Rob que fez aquilo, vai começar a trilha sonora da máquina de escrever. De repente vai ter um corte e a Brianne vai sair de tela, e ao mesmo tempo a trilha sonora vai parar e só vai voltar quando ela voltar à tela. Outro exemplo é na cena que o Rob é preso,
que vai mostrar ela de novo imaginando. E antes de mostrar que a gente está entrando na cabeça dela e já está mostrando ela pensando em como ela vai contar aquilo, como ela vai escrever aquilo e como ela vai mentalizar aquilo, a gente vai ter esse movimento de câmera que é muito frequente no filme, que é essa aproximação justamente para indicar por meio desse close que a gente está entrando na cabeça da personagem. Só que é muito interessante como o filme usa essa trilha sonora também para contar a sua história, para indicar para o público o que pode ou não ser real, até porque ele brinca bastante com essa questão. O que é a verdade? A gente ter visto algum acontecimento quer dizer que a gente saiba exatamente o que aconteceu ali, e aí ele vai brincar muito nesse sentido. Não à toa, ele vai começar o filme já com essa trilha sonora, com a Brienne, indicando tudo que a gente vai ver dali pra frente. Mas essa não é a única escolha sonora que eu gosto muito em Desejo de Reparação. Eu gosto também como ele vai fazer o som quebrar muitas vezes essa diegese. O que é diegese? A gente fala que uma coisa num filme é diegética quando ela está acontecendo dentro daquele universo dos personagens. Ou seja, aquilo que os personagens sentem, veem, ouvem. Então, na maioria dos filmes, a trilha sonora ela é não diegética, ou seja, só o público está escutando. E aqui o filme vai romper um pouco isso, muitas vezes com os próprios personagens ajudando a construir essa trilha sonora. Então lembra que eu falei que o filme abre com a Brienne sentada escrevendo nessa máquina de escrever? Olha o que acontece quando ela para de escrever. O que estava na diegese, o que estava no filme vai se transformar na trilha sonora que só a gente está ouvindo. Então essa é a primeira vez que o filme, de certa forma, quebra essa barreira ou usa um elemento diegético para se transformar em um elemento não diegético, um elemento diegético para transformar essa trilha sonora. Só que olha como em outros momentos o filme vai usar justamente coisas que estão acontecendo, sons da diegese, para se misturar com a trilha sonora e criar esse ritmo. Então a gente tem isso na cena que eu já mostrei do Robb sendo preso. Olha quando a mãe dele bate no carro, como ela vai bater de uma forma ritmada com o que está acontecendo na trilha sonora. Ou em outros momentos, alguma ação vai interromper a trilha sonora. Por exemplo, uma porta batendo. E ainda vai ter mais uma forma interessante como o filme usa o som, quando ele não tem essa trilha sonora não diegética e a trilha sonora vai ser construída inteiramente dentro do universo dos personagens. Como o Robb nessa cena, quando ele vai pra festa, ele vai testar o isqueiro, vai bater a carta 2 vezes e isso vai construir a trilha sonora da cena. Ou em uma das cenas centrais do filme, antes da cena do sexo, a gente pode ouvir o relógio no fundo funcionando como uma trilha sonora. Só que aquele relógio, ele também está em cena e ao mesmo tempo ele vai ajudar muito a construir essa tensão da cena, essa tensão antes do sexo que tá rolando entre os dois personagens. E esses são apenas alguns dos exemplos do que Desejo de Reparação faz com o som. Tem muito mais durante o filme, então se você já assistiu esse filme, reassista prestando atenção nesses detalhes que é muito interessante. E para quem viu o Baby Driver e ficou encantado com a forma como Edgar Wright trabalha o som e as músicas naquele filme, vocês provavelmente vão gostar muito de Desejo de Reparação. E se fosse para eu dar uma nota para Desejo de Reparação, seria 9,5. Eu tenho alguns pequenos problemas em alguns momentos específicos do roteiro dele, mas sem dúvida é um grande filme, um filme que deveria ser lembrado por muitos anos, principalmente pela forma como usa a parte sonora, mas também pela sua bela história, pelas suas belas atuações, pela sua bela direção. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa o like aí embaixo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que acharam do vídeo, o que acharam do filme, se vocês gostam também de Desejo de Reparação, se vocês prestam atenção na parte sonora quando vocês assistem um filme. Também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, então podcast, o Instagram, o Twitter, também tem o meu Letterboxd pessoal aqui embaixo, meu Twitter, meu Instagram. Por hoje é só aí, corta!